Então, nosso assunto é doenças, né? Vou botar aqui um Dzão aqui. Doenças. A fronteira entre estar doente e estar saudável, ela é uma fronteira, né, um tanto quanto subjetiva, se é que a gente pode chamar assim, né? Depende muito do sujeito, como ele sente aquilo, né? Mas a gente tem algumas definições mais objetivas do que significa a doença. Quer dizer, qual é o significado da doença para vocês? Como é que a gente poderia definir doença? Enfermidade, né? Botar assim, enfermidade. O francês fala maladie, né? O mal-estar. O inglês fala disease, que é distúrbio, né? Enfim, mal-estar, distúrbio, enfermidade. A gente usa a palavra morbus do latim para falar da doença também, né? Morbidade. Então, o que é morbidade? Quando a gente fala em morbidade, é uma forma de representar a doença. Se eu falo assim, morbidade dos trabalhadores. Então, como é que os trabalhadores adoecem? Perfil de morbidade dos trabalhadores, né? Como é que se desenha essa forma de adoecer dos trabalhadores? Perfil de morbidade dos bancários. Eu posso dizer que hoje o perfil de morbidade dos bancários, ele é centrado fundamentalmente na questão da saúde mental e dos distúrbios osteomusculares, embora tenha outras doenças também. Mas então, essas palavras, né, elas vão definir alguma coisa que não vai bem com a vida com as pessoas, né? O seu modo de andar a vida, a forma dela viver e, enfim, ter condições, a gente podia dizer assim, condições plenas. O contrário de doença seria a saúde, a sanidade, né? Embora esse conceito também seja muito vago, mas uma coisa assim de sanidade, inclusive tem atestado de sanidade, né? Atestado de sanidade mental, se é que tem alguém com sanidade mental, né? Principalmente atualmente, né? Então, a ideia de sanidade, a ideia de salubridade. O que é a insalubridade? A não salubridade, ou seja, a não sanidade do ambiente. Então, a gente recebe, quem trabalha em ambientes insalubres, recebe um adicional de insalubridade, porque ele trabalha em condições de não sanidade, de não saúde, digamos assim. Quer dizer, a nossa legislação, quando ela fala em insalubridade, ela está admitindo que as pessoas são submetidas a trabalhar em locais onde elas, né, locais doentes. E para isso recebe uma grana. Em vez de você tornar os locais saudáveis, você paga para o cara continuar trabalhando, né? Então, um pouco essa ideia. Então, são sinônimos, né? Salubridade. Então, esse binômio, né? Saúde e doença, ele tem fronteiras, muitas vezes, não bem delimitadas, né? Elas ficam, a gente confunde. Então, mas como é que a gente pode definir, então, doença, com base nisso? Defina a doença, se é que se pode definir. Tanta coisa, né? Mas definir, eu acho que é difícil, tá vendo? É difícil, Amadeu. É um sofrimento, né? Sofrimento. Devido a uma deficiência orgânica ou mental. Ele sai fora do seu estado de funcionalidade. Ou melhor, de capacidade. Poderia dizer, por exemplo, o desequilíbrio, o bem-estar físico e mental. Desequilíbrio, bem-estar físico e mental. Então, bom, o que a gente pode
deduzir é o seguinte: não é fácil definir com precisão o que significa doença, né? Tem muito a ver com a forma como as pessoas se percebem, né? Mas tem alguma coisa que você tem. Tem um filósofo francês, Canguilhem, que ele estuda um pouco isso, e ele fala assim que a forma de você caminhar a vida, né? Você tem uma determinada forma de caminhar a vida, que é muito variável, depende de cada um de nós tem uma forma de caminhar a vida, de andar a vida, né? Então, a doença, ela é um evento, um acontecimento, um distúrbio em que a pessoa, ela se sente prejudicada do ponto de vista físico, né? Mental e até social, que está na definição hoje, né? Bem-estar físico, mental e social, a definição de saúde, que de alguma maneira provoca um desvio na sua forma de andar a vida, em virtude daquele distúrbio, daquele desequilíbrio, como o Alexandre falou, daquele mal-estar, daquele sentimento de que alguma coisa não vai bem. Mas, por exemplo, a falta de grana é um problema social. E hoje é o que mais está saúde, que vai causar um desequilíbrio, mas a gente não pode dizer porque é uma doença. Pode ser uma doença social, mas uma doença do indivíduo, né? O desemprego. O que acontece é que a falta de dinheiro ou desemprego vai influir na saúde das pessoas. E aí realmente ela acaba sendo o quê? A determinação da doença. É o fator que determina a doença. Então a gente pode dizer assim: a doença, né, e a saúde, ela tem determinantes. Não é social, no caso, né? Sociais, propriamente dito, como é que a gente chamaria de determinantes sociais? Aqueles que estão envolvidos com as relações sociais da sociedade, da produção social. Da produção social e da reprodução social, quer dizer, da humanidade organizada, digamos assim, em sociedade. Então, tudo aquilo que está diretamente ligado à forma como a sociedade se organiza pode ser incluída como um determinante social de saúde e de doença. Por exemplo, as pessoas, para andar a vida, elas têm que comer, não é isso? Então a fome é um determinante social do complexo saúde e doença. É uma determinação, é uma causa. A gente pode dizer assim, é um fator causal. Pode ser ou de causalidade, hein? Pode ser depressão? Depressão já é o efeito, já estou aqui, né? Eu vou ter a falta de grana, o desemprego vai causar a doença, uma doença mental, uma depressão, por exemplo, pode ser de vários tipos. A violência pode estar aqui dentro dessa determinação social. E aí eu tenho, as pessoas precisam comer, a fome, né? O desemprego tem a ver com a fome, né? Precisam morar, a questão da habitação. Então o cara que mora na rua, sem teto, morador de rua, em situação de rua, né? Também é um fator causal, vamos de causalidade, né? Transporte, o cara que fica 5 horas para ir para o trabalho, né? Por dia, 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar. Qual é o corpo que aguenta um negócio desse? Em pé. Né? Então, são fatores, então, transporte, habitação, saneamento e vai por aí. Então, a gente tem determinações sociais. No nosso caso, a gente vai estudar trabalho.
que a gente pode incluir aqui com, né, o trabalho como nosso foco principal. Então eu posso considerar o trabalho como um fator assim, dos mais importantes, se não o mais importante, né? A gente considera até que seja o mais importante determinante social do complexo saúde e doença. Concordam? Sim? Sim. Tudo tem a ver, né? A fome, a violência, o desemprego, o transporte, a habitação, tudo tem a ver, de certo modo, ou diretamente ou indiretamente, tem a ver com o trabalho. Quando a gente fala, então, de doenças relacionadas ao trabalho, a gente vai estar se reportando aos outros determinantes sociais, mas nós vamos falar um pouco também da especificidade do trabalho, aquilo que está mais ligado diretamente ao trabalho, sem deixar de reconhecer. Por exemplo, o cara que leva 3 horas para ir para o trabalho e para voltar do trabalho, em condições precárias de transporte, isso não está ligado diretamente ao trabalho em si, não é uma doença típica do trabalho, mas ela é uma doença que pode ser relacionada ao trabalho. E por isso hoje a gente mudou a terminologia, porque antes se falava assim, doença ocupacional, doença profissional, doença do trabalho, doenças relacionadas ao trabalho. Umas que são mais próximas da sua, olha só, da sua causalidade, doenças que estão muito próximas da causalidade. Por exemplo, o cara respira poeira de sílica. É uma coisa próxima, ele tem um nexo próximo, nexo de causalidade muito próximo. Então ele tem uma silicose, vai ter uma doença típica, né, do trabalho, que a gente vai chamar doença relacionada ao trabalho típica, que é uma doença, a gente poderia dizer que é uma doença ocupacional típica. Então, o que a gente chama assim de doença ocupacional típica? É aquela que o cara que exerce uma determinada ocupação, ele vai ter em função da sua ocupação. Que é o caso aí do cidadão que trabalha com poeira de sílica. Com amianto. Com amianto. O amianto é típico. Digamos, lá em Goiás tem uma fábrica de amianto. Trabalha diretamente com amianto. Então, aí o cara que trabalha com amianto, ele tem uma ocupação que lida com amianto. Quando ele tiver a doença do amianto, que é a asbestose, que amianto é asbesto, né? É a mesma coisa. Quando ele tiver a asbestose, ele vai ter uma doença ocupacional típica, que é uma doença relacionada ao trabalho. Se eu tiver na população pessoas expostas ao amianto, elas não trabalham com amianto, mas elas podem ter a doença, a asbestose, ou o câncer do amianto, que é o câncer de pleura, chamado mesotelioma de pleura, causado pelo asbesto, né? Então, não é a população que adoece do amianto, não é uma doença ocupacional, mas é uma doença causada por uma determinação social em função da poluição do local e tal. Então, essas coisas a gente diferencia para efeito mais de conhecimento teórico e muitas vezes também para estabelecimento de nexo causal, para garantir direitos, por exemplo, dos trabalhadores, direitos, né, previdenciários, etc. Então a ideia de ocupacional é aquilo que o cara está ocupado naquele momento, é uma doença ocupacional. O Alexandre é médico. A profissão de médico tem algumas características
que podem levar a doenças específicas do médico? Existe isso? Várias. Por exemplo, deixa ele falar lá. A gente fica o tempo todo em contato com pessoas doentes. Com pessoas doentes, então você tem alguns tipos de doenças que podem ser ligadas ao fato dele ter a profissão médica. Então, se ele contrair tuberculose, ele trabalha no hospital de tuberculose, né? E aí contrai a tuberculose enquanto médico. A gente chamaria isso de uma doença profissional. Tá? Por quê? Porque está ligada à profissão dele enquanto médico. Agora, ele é médico, aí ele vai trabalhar, está desempregado, vai trabalhar lá na fábrica de amianto. Não é a profissão dele, mas ele foi se ocupar daquela outra atividade. Então ele vai ter asbestose, não vai ser para ele, não vai ser uma doença profissional, vai ser uma doença ocupacional. Dá para perceber a diferença? A doença profissional é aquela ligada ao ofício da pessoa, de origem. E a doença ocupacional é aquela ligada à ocupação que aquela pessoa está ocupando naquele momento. Por conta dessas confusões, é que a gente passou a denominar esse grupo de doenças que engloba doenças ocupacionais, doenças profissionais, de doenças relacionadas ao trabalho. Tá certo? Então, muitas vezes a gente vai ter até dificuldade em colocar isso. Porque como é que a gente vai saber se o médico que trabalha no hospital de tuberculose, ele contraiu tuberculose porque ele trabalha no hospital de tuberculose? Eu posso assegurar com certeza que ele contraiu tuberculose ali naquele hospital? Não, mas a probabilidade é tão grande, né? Evidentemente que é tão grande, é tão próximo, então você tem que trabalhar com a literatura, com as evidências, para estabelecer causalidade, nexos de causalidade. Tem algumas doenças que esse nexo é mais difícil. Por exemplo, o caso do câncer, os caras vão alegar 1000 coisas, né? Então, como é que a gente vai trabalhar com essa discussão do câncer e a exposição ao agente químico? Você vai ter que utilizar literatura internacional, ver essas evidências, né? Vai ter que trabalhar com a análise do processo de trabalho, quer dizer, a perícia, ela tem que ter uma qualidade de avaliação técnica para poder dizer realmente a forma como as pessoas trabalham, manuseando, porque não é só a exposição ao agente químico, é a forma como os caras manuseiam, sem proteção nenhuma, sabe? Não tem condição, não só de equipamentos, como de tempo, de proteção. Pega lá o veneno, às vezes com a mão, faz a mistura na casa das pessoas, é um negócio, entendeu? Então, essas evidências, elas vão sendo fatores que vão incorporando essa possibilidade de ter um nexo causal aqui. O câncer é mais difícil, porque o câncer ele demora a aparecer. O trabalhador às vezes trabalha 20 anos para ter né? Então esse nexo de causalidade nem sempre é muito fácil de fazer. Mas hoje você já tem, pelo número de pessoas que estão adoecendo de câncer, você já tem tantas evidências, né, que fica muito mais fácil de ser comprovado isso. Talvez vocês tenham que a associação, o sindicato, enfim, quem hoje está lidando com esse problema, tenha que se aproximar mais de instituições científicas que estejam estudando isso para poder ter mais força, porque na hora que o juiz for examinar, ele vai avaliar essas evidências. Claro que do outro lado sempre vai ter nego que vai dizer, não, isso não tem nada a ver, todo mundo morre de câncer mesmo, né? Enfim. No outro momento, o pessoal da Conlurb, daqui do Rio, que eu tenho uma minha ex-companheira da Conlurb, vão sofrer o mesmo problema. Eles trazem
o uniforme está lá, vai em casa, está surgindo doença, e a Paula me falou que eles são alcoólatras, eles comem demais, que alguns alimentos que eles comem também são... Vamos fazer isso aí, a gente já sabe, gente. Não vamos ser ingênuos, a gente já sabe. Eu falo sempre aqui no fórum, a gente tem batido nessa tecla. Nós utilizamos pouco a justiça. Com todos os problemas que a gente tem na justiça, a gente tem que judicializar tudo, individualmente, coletivamente. Tem que, entrar para perder ou para ganhar, mas tem que, para criar uma jurisprudência, nós, os sindicatos, a gente também sempre fala isso, os sindicatos têm os seus departamentos jurídicos que não sabem discutir saúde, não discutem saúde, estou falando a regra geral, tá? Os departamentos jurídicos não são dirigentes sindicais, são empregados, ou seja, eles obedecem a ordem, né? E eles não têm essa ordem de estudar a saúde. A ordem é a questão salarial, a questão das relações de trabalho. Saúde, a gente sabe disso. Saúde é sempre escanteada na discussão do sindicato, com as suas raras exceções, né? Então, a gente tem um despreparo dos departamentos jurídicos sindicais para discutir isso, né? No caso de vocês, Sindesprev, não sei como é que funciona o departamento jurídico, mas com certeza é preciso tomar uma atitude mais proativa, ostensiva, mais firme em relação a isso. E para isso você tem que ter embasamento técnico. Na Fiocruz, nós temos um trabalho já com toxicologia, inclusive de guarda de endemias, lá no SESC. Não sei se vocês têm acompanhado alguma coisa. É onde a gente pode também obter laudos técnicos, obter apoio da literatura, trazer trabalhos científicos e fazer laudos. Eu, pelo menos, meu raciocínio é sempre buscar comprovar alguma relação, ver se o agente, né, físico está presente e buscar realmente com literatura. Isso aí. A gente tem que embasar. Eu fui perito judicial judicial, tá? Designado pelo juiz. Durante muitos anos. E como é que a gente fazia os meus laudos? Com base na literatura. Não tem jeito, sabe? Você tem que trabalhar em cima das evidências. Porque tem uma coisa aqui que eu vou falar agora, que a gente tem que levar em consideração também, tá? Já vou falar. Entendeu? Então essa lógica é justamente a questão da literatura. Isso, infelizmente, é divulgado. Acho que um pouco mais essa questão de, né? Se o trabalhador da categoria X, acho que essa coisa da divulgação, que a gente transformou, o cara está aposentado hoje por problema psicossomático, né? Eu acho que a proposta, né, Raimundinha, desse curso aqui, a Raimundinha participou desde o início dessa proposta, é um pouco isso, a gente poder estar debatendo, instrumentalizando os sindicatos, né, e os trabalhadores, e a gente aprendendo também com a experiência dos sindicatos, para poder ter subsídio mais teórico, porque na hora H, porque os caras, eles vão fazer, esse cara bebe. Mas é a primeira coisa. Mas aí você vem o perito judicial ou o assistente técnico do reclamante e fala assim, tá falando besteira. Tá aqui a literatura, tá aqui, os caras morrem mesmo, tá provado que organo fosforado é cancerígeno, não sei o quê. Agora, olha só, é uma coisa interessante pra gente, que tem a ver com essa discussão. Você tem aqui a doença, né? Agora, o câncer, ele pode ter várias causas, né? Ele não tem uma causa só. O câncer de pleura, chamado mesotelioma, esse é típico do asbesto. Então, esse câncer, ele tem uma outra lógica. Ele é típico. Então, vou botar aqui, amianto, né, o asbesto. Esse câncer, ele tem uma determinação única ao que a gente chama de monocausalidade, tá? Tem só uma causa, praticamente. Quem fala isso é a literatura. Eu tenho isso escrito. Agora, um câncer de pulmão,
Eu tenho assim, o cigarro, aí você vai lá no trabalho, o cara não fuma. Não dá para dizer que é o cigarro, porque o câncer de pulmão tem várias causas, né? Você tem aqui, você pode ter causas hereditárias, você pode ter causas genéticas, né? Não, perdão. Hereditária e genética a gente pode dizer. Congênitas. Você pode ter causas ambientais, né? Você pode ter causas desconhecidas, você não sabe, não tem como definir, e causas de hábitos de vida. Então vamos colocar aqui, só para facilitar. Eu tenho câncer de pulmão, eu posso ter uma certa hereditariedade, a família daquele camarada, todos morrem de câncer de pulmão. Tem um gene, que nem a Angelina Jolie, tinha um negócio lá, doença da mama, do não sei o que, e descobriram que tinha um genezinho e tal. Eu posso ter alguma coisa durante a gestação, a formação do ser que causa alguma predisposição a ter câncer de pulmão. Doenças do pulmão durante a formação, então seriam causas congênitas. Eu posso ter causas ambientais. Poluição atmosférica causando câncer de pulmão. Isso está comprovado. Posso ter causas ligadas aos hábitos de vida. Cigarro. Cigarro é um dos fatores mais importantes de câncer de pulmão. Tá? Hábitos de vida, né? E tenho câncer por causa desconhecida. Aqui, quando você for fazer uma relação de causalidade entre a doença e o trabalho, fica mais difícil, quando você tem essa multicausalidade. Entendeu, Nelma? Então, por exemplo, o caso do agente de endemia, que tenha câncer, aí você tem que buscar na literatura, que nem se faz com o amianto, sim, o organo fosforado, que tipo de câncer ele costuma causar, que está lá na literatura, já foi estudado isso, e aí você define mais facilmente, porque quando você entra nessa multicausalidade, é mais difícil para comprovar realmente. Por isso a gente tem que recorrer ao conhecimento científico. Então nós podemos ter uma doença, câncer de pulmão, com várias causas. Então eu tenho multicausalidade para o câncer de pulmão, certo? E eu posso ter uma causa, por exemplo, poluição ambiental, tá? É uma causa, embora a poluição tenha vários agentes poluentes, né? Poluição ambiental, ela só causa câncer de pulmão? Não, então ela causa várias doenças. Então eu tenho pluriefeitos, multiefeitos de uma causa. A gente tem que ficar atento a isso também. Então, tanto eu posso ter vários agentes determinantes causais que causam uma doença, como eu posso ter um agente que causa várias doenças. O cigarro é uma causa. O cigarro só causa câncer de pulmão? Outros tipos de câncer, problemas cardiovasculares, circulatórios. Então são várias doenças que podem ter naquele espectro ali. Só tem um problema, que as doenças cardiocirculatórias não são causadas só pelo cigarro. Então são pluriagentes causais com pluridoenças. Para fazer esse cruzamento não é muito fácil não, tá? Por isso que às vezes a gente tem dificuldade em estabelecer o nexo. A única forma é conhecendo profundamente o trabalho das pessoas, o processo de trabalho, como é que se desenvolve isso, e recorrendo à literatura. É a forma, né, melhor. Vou mostrar para vocês isso aqui. Aumenta um pouquinho aí. Classificação das doenças segundo sua relação com o trabalho.
Isso é uma coisa interessante para a gente saber, porque essas doenças relacionadas ao trabalho, elas são classificadas, tem vários tipos de classificação. Essa é a mais famosa. Um camarada inglês chamado Schilling, que fez isso em 84, e ele classifica as doenças relacionadas ao trabalho em 3 tipos. Trabalho como causa necessária, tá? Se não tiver aquele tipo de trabalho, a doença não vai acontecer. Então, aquela doença, ela tem que ter aquele trabalho como causa necessária. Por exemplo, intoxicação por chumbo. Só vai ter intoxicação por chumbo quem tiver manuseio. Eu esqueci do nome da doença agora, quem lembra? Saturnismo. Só vai ter saturnismo. Obrigado, Davi. Quem tiver mexendo com chumbo. Será? Então, né? Você entendeu, Fadel? Então, o trabalho como causa necessária. Tinha um colega também que ele adquiriu saturnismo, trabalhava com o quê? Resina plástica. Aí foi descobrir que na resina plástica tinha chumbo. Entendeu? Aí tem que fazer, mas tem chumbo. Mas tem chumbo. Só pode ter essa doença. Você pode. Mas aí, então você vê, se esse cara está com saturnismo, que história é essa? Então vamos lá ver o que ele está manuseando. Bom, silicose, mesma coisa. O trabalho com a poeira de sílica é necessário. Claro que tem exceções, tá? Eu soube de uma criança de 2 anos de idade que teve silicose, porque ela morava do lado de uma pedreira, e ela, num barraquinho, que o pai dela trabalhava na pedreira, inclusive, também teve a doença, e ela teve um menino de 2 anos de idade, teve silicose. Quer dizer, você tem as exceções por conta da questão ambiental, o ambiente de trabalho que foi ampliado, né? Mas é uma doença típica. Isso aqui é uma doença típica do trabalho. Trabalho como causa necessária. E essas doenças profissionais legalmente reconhecidas também. Então você tem doenças que são legalmente reconhecidas. Como é que elas são legalmente reconhecidas? Você tem hoje no Brasil, a gente tem o reconhecimento dessas doenças do manual por intermédio do decreto da Previdência, decreto 3.048. Vocês lembram disso? Sim. Decreto 3.048. Esse decreto, ele reconhece, o decreto é de 99. A gente tem uma portaria do Ministério da Saúde, que também é de 99. Essa portaria estabeleceu as doenças do trabalho, o decreto, a Previdência assumiu essas doenças, tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério da Previdência reconhecem as doenças que estão aqui no manual, tá? Que a gente vai passar por ela. E aí a gente tem essas doenças que são legalmente reconhecidas, elas são acatadas pela perícia, viu, Priscila? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma perícia, você tem a doença. Hoje são 210 doenças. Antes desse decreto, a gente tinha 26 doenças reconhecidas no Brasil. Isso foi um salto, né, a partir desse decreto e dessa portaria. A segunda categoria do Schilling é o trabalho como fator contributivo. O trabalho contribui para aquela doença, mas ele não é necessário, fundamental, tá? Então, por exemplo, o câncer, lembra que eu falei? Eu não posso dizer com certeza que aquele câncer ele é decorrente daquela exposição, mas eu tenho, o trabalho ele pode ser um fator fundamental. Por exemplo, o agente de endemia que está exposto a organofosforado tem um câncer de fígado, aquilo
ele podia ter já uma predisposição, ele pode até beber, ou sei lá o que, mas aquela questão ali entra como fator de contribuição. E isso é comprovado cientificamente. Fica mais fácil, inclusive, para estabelecer o nexo. O nexo, e aí um perito bem instruído, ele vai colocar no laudo, ele vai colocar, olha, embora não se possa, né, assegurar com certeza absoluta, você tem o trabalho como fator de contribuição para aquele câncer, em função da exposição ao organo fosforado, não sei o quê, segundo a classificação de Schilling, né, o tipo 2 de Schilling e assim por diante. Então são questões que a gente tem que recorrer. E o tipo 3 de Schilling, olha, classificação das doenças segundo sua relação com o trabalho, o título. O tipo 3 de Schilling é o trabalho como provocador do distúrbio. Eu já tinha lá uma predisposição à doença. Por exemplo, eu tenho tendência a ter bronquite. Estou quieto lá no meu canto, né? Mas se eu for trabalhar num lugar que tenha poeira, fungo, etc., aquilo vai, né? Tinta, aquilo vai desencadear a minha bronquite, que estava quietinha, eu tive na infância, depois melhorei. Então eu trabalho como provocador de um distúrbio latente ou agravador de uma doença já estabelecida. Então tem outros exemplos aqui. Aí, ó, então são as 3 classificações do Schilling, tudo bem? Trabalho como causa necessária, por exemplo, amianto. Como é que vocês classificariam aí? Trabalho como causa. O cara teve câncer de pleura, é uma doença típica, né? Aqui, o câncer do agente de endemia, ele é um fator contributivo. Eu não posso dizer com certeza absoluta que foi aquilo, mas ele é uma doença relacionada ao trabalho. Qualquer juiz que vá atender um laudo bem feito, ele imagino que ele considere isso, tá? Por isso que a gente fala assim, tem que judicializar mais, para criar uma cultura, né? Enfim. E o trabalho como provocador. Dermatite, tem vários, doenças mentais. Você tem, você vai dizer, mas esse cara já era doidinho mesmo, ele já era meio doidinho, mas aí vem, o cara trabalha no banco, mas tá lá trabalhando na boa, igual o Amadeu assim, tá lá na boa, já tinha, aí chega lá, entra o cara com um fuzil, bota na cara, o cara entra no síndrome de pânico, né, um estresse pós-traumático. Aí ele podia até já ter problema, mas acontece que aquilo é o trabalho como fator desencadeador do distúrbio. E aí o cara pira mesmo. Você já deve ter visto casos de estresse, eu já vi, estresse pós-traumático, bancário que a agência foi assaltada e o cara não consegue passar nem próximo da agência. É um distúrbio mental grave. Eu queria aqui compartilhar com vocês o manual, porque é fundamental os sindicatos, os trabalhadores se apropriarem desse manual, porque é uma ferramenta, né? É um instrumento de comprovação científica dessas doenças, que hoje são em torno de 210 doenças. Eu queria passar para vocês como é que funciona o manual, tá? A gente tem aqui uma seção inicial de aspectos conceituais, depois tem uma discussão sobre o campo da saúde do trabalhador, depois vai falar sobre a investigação das relações saúde-trabalho e o nexo causal, como é que funciona isso, né? Bases técnicas para o controle dos fatores de risco, fala um pouco sobre a vigilância do trabalhador no SUS, procedimentos previdenciários, que de 2001 para cá não mudou muito, é mais ou menos aquela lógica mesmo, né? E depois o manual entra nas doenças, que é o que eu queria mostrar para vocês com um pouquinho mais de detalhe. Esse manual, ele é calcado nas doenças. Então ele separa
Ele separa por doenças, tá? Poderia ser por processo de trabalho, por exemplo. O Ramazzini, lá o velho Ramazzini, de 1700, ele dividiu o manual dele, que é as doenças dos trabalhadores, pelos ofícios. Então podia ter um capítulo de metalúrgico, um capítulo, né, de profissionais da saúde, profissionais da educação, né, motorista e tal. Aqui no caso do manual não é assim, ele separa por doenças. Então a gente tem um capítulo que vai tratar das doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho. A gente diz assim: a tuberculose é uma doença do trabalho? Sim. Normalmente pode ser ou pode não ser. Né? Aquela coisa. Pode ser ou pode não ser. Então, como é que a gente caracteriza que a tuberculose é uma doença relacionada ao trabalho? Aí a gente vai lá é porque... Bom, a gente vai lá na tuberculose, depois a gente vai passar a tuberculose e vai ver como é que funciona. Então a gente tem as seguintes doenças: doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho, tumores, neoplasias, ou seja, o câncer relacionado ao trabalho. Aí vai aparecer um monte de doença aqui, depois a gente vai detalhando, tá? Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas relacionadas ao trabalho, transtornos mentais, vou passar por todas, tá? Para vocês verem. Doenças do sistema nervoso. Lembrando que todas essas doenças são reconhecidas oficialmente. Então, por exemplo, se o médico fizer um laudo com essa doença, inclusive aqui tem a CID, o grupo da CID, que é a Classificação Internacional das Doenças. Ele chegar com a CID lá, da 10, né, que é a classificação de número 10, tá, cada um com a sua CID, ó. Grupo de doenças do olho, H010, e aí vai, né? Então, o cara chegou com essa CID, já está reconhecida a doença como sendo do trabalho. Já é um reconhecimento oficial. Pode até ser questionado depois, na perícia da Previdência ou até na Justiça, mas já tem uma credencial oficial. Antes não existia isso. Antes, para a gente comprovar que uma doença do olho era do trabalho, você tinha que entrar com uma petição na Previdência, tinha que entrar na Justiça. Hoje já tem um reconhecimento tácito. Isso é de 98 para cá, depois do decreto 3.048. Tá? Então isso já foi um avanço para nós. Essa listagem de doenças, ela é uma das mais avançadas do mundo. Para vocês terem ideia, a maioria dos países da Europa, elas têm uma listagem que chega a mais ou menos 150 doenças. A nossa tem 210 doenças reconhecidas. Bom, então, doenças do ouvido, doenças do sistema circulatório, veja só quantas doenças. Doenças do sistema respiratório, doenças do sistema digestivo, doenças da pele, doenças do sistema osteomuscular, onde está a Lerdort, né? Doenças do sistema geniturinário e acabou. Depois vem umas fichas dos agentes patogênicos. O manual é hiper legal, tá, gente? É uma fonte de consulta que todo mundo deve ter no seu computador, seu celular, enfim. Aqui está a lista das doenças, tá? Então vamos lá. Então eu vou passar agora para as doenças, para a gente fazer um apanhado geral. Aqui está a classificação do Schilling, que a gente já falou, né? Aqui tem um fluxograma para definir incapacidade laborativa, bem interessante, tá? Bom, aí vamos lá. Então começa o capítulo 1, capítulo das doenças infecciosas e parasitárias. Que eu queria muito que vocês conhecessem, se apropriassem disso para usar isso, sabe? Quando vier problema para o sindicato sobre doenças relacionadas ao trabalho, recorrer ao manual, ver se está lá, ver o que, né, se o laudo médico está, se a CID corresponde, aquelas coisas, né? Depois ele vai listar, depois da introdução, vai listar as doenças infecciosas que podem ser relacionadas ao trabalho. Olha só,
tuberculose, carbúnculo, brucelose, leptospirose, tétano, psitacose, dengue, febre amarela, hepatites, HIV, dermatofiltose, candidíase. Até a candidíase pode ser uma doença relacionada ao trabalho, depende, vamos ver como é que funciona. Malária, e vai por aí, leishmaniose. Então a tuberculose, aí ele pega cada doença e vai destrinchar cada doença, tá? Aí vai falar o que é a tuberculose. Depois, olha, no ponto 2 aqui, epidemiologia, vai falar assim, fatores de risco de natureza ocupacional conhecidos para a tuberculose no trabalho. Tá aqui, ó. Em determinados trabalhadores, a tuberculose pode ser considerada doença relacionada ao trabalho do grupo 2, olha, lembra? Do grupo 2 da classificação de Schilling, que a gente já viu. Posto que as condições de trabalho podem favorecer para tal. Que trabalhadores são esses? Trabalhadores em laboratórios de biologia. O cara trabalha no laboratório, está manuseando lá o bacilo da tuberculose, ele pode ter a doença. Aí você caracteriza como uma doença, tuberculose, como uma doença relacionada ao trabalho. Atividades que propiciam contato com produtos contaminados ou com doentes, que é o caso do médico, né, que a gente viu. Pois vem, ó, trabalhadores expostos a poeiras de sílica, ou seja, que tem silicose, tem uma tendência a ter tuberculose associada. Tanto é que o nome é sílico-tuberculose. Então é importante também lembrar disso, tá? Bom, então esses são os casos em que pode ter. Não quer dizer que possa ter outros casos também. Você pode ter, definindo a ocupação ou a profissão, a atividade da pessoa com a doença, você estabelece um nexo e classifica como uma doença relacionada ao trabalho, tudo bem? E os cânceres relacionados ao trabalho são esses aqui, ó. Olha só, câncer de estômago, fígado, pâncreas, cavidade nasal e paranasal, né, seios da face, laringe, pulmão e brônquios, ossos, pele, pleura, que é o caso do amianto, peritônio, pericárdio, bexiga e leucemias. Então todas essas doenças são reconhecidas como trabalho desde que você tenha o nexo, né, aquela coisa do nexo. Em seguida a gente vai ter as doenças. O exercício que a gente quer que vocês façam é o seguinte: na categoria de trabalhadores de vocês, quais são as doenças que vocês podem encontrar dentro dessa listagem enorme de doenças, tá? Que tenha relação direta com o trabalho, que tenha nexo, né? Em seguida vem doenças do sangue, doenças do sangue dos órgãos hematopoéticos. O órgão hematopoético é o órgão que produz sangue, que é a medula óssea. Então a gente tem a medula, né, que fica dentro dos ossos, a gente tem a medula que produz o nosso sangue. São os chamados órgãos hematopoéticos. E a gente tem doenças que atingem o sangue e atingem esses órgãos hematopoéticos, tá? Relacionados ao trabalho. Que doenças são essas? Vamos ver aqui. Mielodisplasia, que é a displasia da medula óssea. Síndromes de mielodisplasia. Anemias, anemia hemolítica, quer dizer, a anemia hemolítica é aquela que as hemácias, né, os glóbulos vermelhos que levam oxigênio no sangue, elas são destruídas por alguns agentes. Então tem agentes químicos, trabalhadores que são expostos a agentes químicos, que têm as suas hemácias, os seus glóbulos vermelhos destruídos por aquelas substâncias que eles estão expostos. Anemia aplástica. Anemia aplástica é quando a medula óssea para de produzir sangue. Anemia aplástica, o cara para de produzir sangue, vai dançar. Ou ele vai viver com transfusão, ou ele vai ter que tomar alguma medicação e se afastar daquele agente que está causando aquilo. Tá? Púrpura e hemorragias.
A granulocitose também é a falta de formação de glóbulos brancos e outros transtornos, né? Enfim, então essas são as doenças do sangue. Aqui vocês vão ver as substâncias tóxicas presentes em ambiente de trabalho que interferem na síntese e na transformação do sangue. Hexaclorobenzeno, tetracloro de benzeno, aí vai embora, cloreto de vinila. E aqui vai dizer quais são os trabalhadores expostos, tá? Pessoal que trabalha com chumbo, clorofenóis, enfim, e vai por aí. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas relacionadas ao trabalho. Quais são essas doenças? Todas aqui com a sua CID-10. No momento, são 2 grupos de doenças só. É a lista mais curtinha essa aí, que é o hipotiroidismo, devido a substâncias tóxicas, né, exógenas, e porfiria, que é uma doença também ligada ao metabolismo. Depois a gente vai ter doenças, transtornos mentais do comportamento relacionado ao trabalho, que é um dos capítulos mais, né, importantes das doenças relacionadas ao trabalho. Então, aí como é que a gente faz a questão do assédio moral, que quem foi que falou? A Raquel. O assédio moral, ele não está colocado ali como uma doença, ele é colocado como uma determinação. Então, se você tem assédio moral caracterizado no trabalho, qual é o efeito sobre a pessoa? Depressão, aí você vai colocar, né, o laudo pericial vai dizer assim: depressão, está lá, depressão é reconhecido, em virtude de assédio moral. Então, o assédio moral ele não é uma doença, ele é um determinante da doença. Então a gente tem que ver qual é o transtorno mental que a pessoa se enquadra e ver se aquilo é decorrente de assédio moral ou de outras. Pode ser, por exemplo, substâncias químicas que provocam também transtorno mental. Em geral, a gente sabe que é exigências cognitivas, né? No caso do bancário, você tem transtorno mental em virtude das exigências de produtividade, principalmente, né? Não é isso, Amadeu? Quais são as pessoas? Você tem um modo de produção esmagado, cada vez menos gente, né? Cada vez menos gente. O Banco do Brasil fechou, por exemplo, mil postos de serviço. Foi uma agência lá, tinham 5 agências que fechou lá em 1. Então os arquivos estão em cima das pessoas. O cara fica espremido ali, além da questão do negócio, do dinheiro, vender. O negócio do cara está ali, além de preocupar em contar o dinheiro, tem que vender. Tem uma meta. Olha só, em 2001, a Organização Mundial de Saúde calculava que transtornos mentais acometiam 30% dos trabalhadores no mundo. A OMS, em 2001, ela calculava isso. 30% dos trabalhadores ocupados tinham transtornos mentais que a Organização Mundial de Saúde chamava de transtornos mentais menores. E 5 a 10% transtornos mentais graves. Para vocês terem ideia, né? No Brasil, na época, em 2001, os dados do INSS colocava transtornos mentais com um destaque de afastamento, né, de, enfim, benefício, entre aspas, e especialmente o alcoolismo crônico, porque o alcoolismo ele é classificado como um transtorno mental. Até conversado sobre isso, que esse manual precisaria ser atualizado. Inclusive a lista de doenças também precisa ser atualizada. A lei orgânica da saúde, a lei 8080, ela diz que deverá ser feita a revisão periódica. Agora, periódico pode ser 10 anos ou 100 anos, né? Se aí incluir. E tem outras doenças que podem ser incluídas também. Mas essa aí é fundamental aqui, o distúrbio da voz do professor. Não só do professor. Telemarketing. Então, olha só, para fechar, transtornos mentais. Quais são os transtornos mentais reconhecidos como relacionados ao trabalho? Como eu falei,
esses transtornos mentais, eles são, em princípio, eles são automaticamente reconhecidos. Se o médico chegar e fizer um laudo médico com a CID, né, com a Classificação Internacional das Doenças, que no caso aqui é o grupo F, né? Aí colocar lá transtorno cognitivo leve, que eu nem sei direito o que é isso, aqui vai explicar, né? Que explica o que é transtorno cognitivo leve. Aí o cara chega na perícia, ele já tem meio caminho andado para ser reconhecido como doença do trabalho. E o reconhecimento, vocês sabem que ele é fundamental por várias razões, né? Primeiro, para efeito do afastamento. Durante o período de afastamento, o cara tem recolhimento do fundo de garantia, tem estabilidade depois de um ano, quando retorna do afastamento, né? Enfim, depois o reconhecimento para eventual aposentadoria, né, por doença. Então é fundamental esse reconhecimento que a gente chama do benefício 91, diferente do benefício 31, que é o B31, B91, essa diferença que a Previdência faz, né? De modo que a listagem de doenças é um avanço do ponto de vista de direito dos trabalhadores, para o reconhecimento do seu problema. Então, quais são as doenças? Demência, todos nós temos um pouquinho, né? Mas é só um pouquinho, então não chega a caracterizar. Delírio, transtorno cognitivo leve, que aí tem que ler o que eles classificam, o que eles estão dizendo que seja isso. Transtorno orgânico de personalidade, transtorno mental orgânico não especificado, alcoolismo. Isso também é um avanço, porque antes o alcoolismo não era reconhecido como doença, né? Era problema do cara mesmo, pilantra, bêbado, né? Vagabundo e bêbado. Aí agora você já tem um reconhecimento internacional e nacional de que alcoolismo é também uma doença relacionada ao trabalho. Episódios depressivos. Aliás, quase tudo aqui a gente tem um pouquinho, né? Episódio depressivo, demência, alcoolismo. Só que é um pouquinho. Delírio. Isso é classificado como uma doença. Delírio. Aí no manual vai aparecer a definição do que é o delírio. Qual é o quadro clínico. Por isso que é importante vocês conhecerem o manual para saber que negócio é esse aqui. Então tá lá. É uma doença que trata, que tem os seguintes sintomas e sinais. Os trabalhadores que estão sujeitos ao delírio são tais e tais. Tá? Tudo isso vai aparecer no manual, tá? E tem um aqui que é muito legal. Legal não, ele é péssimo, mas ele é... que é o que a gente estava colocando antes, que é o reconhecimento do estado de estresse pós-traumático. Então o cara foi assaltado numa agência bancária, aí ele pode ser reconhecido e entrou depois com um distúrbio mental, seja lá de que ordem for, pode ser até esse tremor. Esse negócio aí exatamente. Porque foi um trauma. Foi um trauma, é um estado de estresse pós-traumático. Aí o médico vai lá e reconhece. E se o médico não reconhecer, aí o sindicato vai lá e vão brigar com o médico. Vem cá, doutor, o senhor já leu o manual? Ele vai dizer, nem sabia que existia isso. Provavelmente nem o médico vai saber que existe isso, infelizmente. É uma coisa que infelizmente é muito comum pra gente. Exatamente. A gente conhece casos de pessoas que tesoureiros de agência bancária. Isso acontece assim com uma frequência estúpida. Olha só, gente, a lista das doenças, então, mentais, estado de estresse pós-traumático, né, neurastenia, outros transtornos, transtorno do ciclo vigília-sono também é reconhecido, tá? E a tal sensação de estar acabado, de sensação de explodir, que é o burnout, que é queimar, queimar em inglês, né? Out, para fora. O cara explode. Ele queimou a mufa, isso aí, queimou a mufa.
bom português, que também é reconhecido, ou chamado também de síndrome do esgotamento profissional. Então vocês veem que ferramentas de comprovação, de luta, de argumento, né, de comprovação científica, técnica, a gente tem, agora a gente usa pouco isso. Então, olha só, lembrando que cada doença dessa tem a explicação no manual, tá? Como é que é os sintomas, o que são, quais são os trabalhadores sujeitos, tá? Bom, para fechar aqui, o outro capítulo é doenças do sistema nervoso relacionado ao trabalho, também tem a listinha aqui, ó. Ataxia. Tem um tipo de Parkinson, doença de Parkinson, que é chamada de parkinsonismo, que é vinculado à utilização de substâncias. O mercúrio é uma das substâncias que pode causar parkinsonismo, tá? Aqui são as doenças respiratórias, tá? Veja como tem muita coisa, ó. As doenças respiratórias relacionadas ao trabalho nós chamamos de pneumoconiose. Então a silicose é uma pneumoconiose. O amianto, a asbestose é uma pneumoconiose, né? Enfim. E aí nós temos aqui faringite. Faringite não é pneumoconiose porque não é no pulmão, né? As que são no pulmão é que são pneumoconiose. Então faringite, laringotraqueite, rinite alérgica, rinite crônica, sinusite, ulceração do septo, doenças pulmonares. Asma, que você falou, a asma já é reconhecida como doença relacionada ao trabalho, desde que você estabeleça o nexo, né, que tem aquela pneumoconiose do trabalhador do carvão, amianto, asbesto, amianto, asbestose, sílica, silicose. Aí vem pneumoconiose de outras poeiras, beriliose, siderose, que é do ferro, estanhose, trabalhador que se expõe a estanho, ao berílio. Bicinose é o cara que se expõe à poeira de algodão. Quem trabalha em indústria têxtil, com máquinas antigas ainda, fica aquela poeira de algodão, uma coisa impressionante, quem já entrou na fábrica têxtil. Aquilo ali causa essa doença. Bicinose, é uma pneumoconiose. Também tem poeira orgânica, padaria, grandes panificadoras, onde os caras trabalham com farinha, também é considerado uma pneumoconiose. Bom, então essas são as doenças respiratórias. Agora vamos ver só o grupo da Ler-Dort. Olha só as doenças do grupo Ler-Dort. Quando a gente fala Ler-Dort, não é uma doença, tá? É um grupo de doenças. Lesão por esforços repetitivos, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então são várias doenças que a gente chama doenças do sistema osteomuscular relacionadas ao trabalho. DORT, ó, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. DORT. Né? Essa primeira é gota, Fadel, é isso mesmo? É gota. Algumas não são por esforço repetitivo, tá? LER é esforço repetitivo. Algumas são só DORT, só distúrbio osteomuscular. Então tem gota induzida pelo chumbo, artroses, síndrome cérvico-braquial, que você não consegue, né, mexer o pescoço, dependendo da posição. Telefonista tem esse problema, agora menos, mas na época que era aquelas centrais telefônicas, ficava aquele negócio assim, aquilo ali dava uma síndrome que depois que aparecia aquilo, para desaparecer era um perrengue danado, tá? Depois que você cria o calo muscular aqui, a lesão muscular, já era. A gente vê isso em Ler-Dort também. Então, ó, dor nas costas, né, dorsalgia, cervicalgia, que é dor no pescoço, né, ciática, lumbago com ciática, que é dor aqui na parte posterior da coluna, sinovite, aqui entra já o grupo Ler-Dort mais forte, sinovite, tendinossinovite, dedo em gatilho, tendinossinovite do estiloide, e vai por aí, tá? Sinovite, tem vários tipos de sinovite, bursite do olecro, bursite do cotovelo, é muita doença e é grave, viu? Quem já viu uma pessoa com Ler-Dort grave, como nós já vimos, é um negócio de arrepiar.
E tem, por exemplo, algumas profissões assim, bastante que aparentemente são profissões sofisticadas, né, que estão sujeitas a esse tipo de doença. Por exemplo, o dentista, ele é muito sujeito não é só a pessoa que faz movimento mecânico repetitivo sem, né, numa linha de produção. Você tem Cabeleireira fazendo escuro. cabeleireira, né? Então você tem o dentista. Outro dia mesmo conheci uma dentista que teve problema de Lerdort e teve que abandonar a profissão. Frigorífico é o mais comum, né, Gabriela? Foi a primeira doença a ser reconhecida que a acupuntura resolve. Sim, cirurgia é um estágio muito, muito final. A acupuntura aqui no Rio, a gente usou muito isso, sabe? Fortemente recomendado e reconhecido como tratamento a acupuntura antes de fazer essa cirurgia. Beleza, então, gente? Vamos pegar um rango aí, 1h30.